Nesse momento eu saúdo a todos os nossos amados irmãos da Escola Bíblica Dominical, com a paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez aqui para darmos continuidade em mais uma lição, a lição de número 6. Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. E nesse trimestre nós estamos falando muito sobre isso aí, sobre o altar, sobre o templo e também sobre os muros de Jerusalém. Mas antes de nós entrarmos na lição de hoje, nós vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor, estamos aqui na Tua presença para aprendermos mais da Tua palavra, Senhor. Abençoa os irmãos que estão neste momento ouvindo, aprendendo, Senhor, a Tua santa palavra. Meu Deus, que o Teu Espírito Santo seja o nosso mestre, como sempre. Ninguém melhor do que o Teu Espírito Santo para nos ensinar, nos orientar em tudo, Senhor. E nós, desde já, pedimos a Tua bênção em favor de cada irmão, cada irmã que está ligada neste momento no trono da graça, ó Pai, para aprender mais da Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, eu te peço e te agradeço desde agora e sempre. Amém. Então, nós vamos falar hoje a respeito de Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. E quem era Neemias? Neemias era filho de Acalias. Era um homem temente a Deus. Ele não fazia nada sem consultar a palavra de Deus. Como é bom, irmãos, a gente estar na presença de Deus, procurar agradá-lo, porque quanto mais a gente é obediente à palavra de Deus, mais nós nos aproximamos dele. Agora, os desobedientes sempre têm problemas na hora da luta, na hora da prova. Então, por isso, Neemias, ele foi um homem dedicado nas mãos de Deus. E a profissão de Neemias? Neemias era copeiro do rei Artaxerxes. E lá nós sabemos que muitas coisas aconteceram, e nós estamos falando, durante esta lição, sobre a volta do povo de Israel, dos judeus, para Judá, para Jerusalém. E nós passamos aí, como eu falei no início, a respeito do altar, a respeito do templo, e agora falaremos a respeito da reconstrução dos muros de Jerusalém. Então, Neemias estava lá em Suzã, a fortaleza. Então, nós estamos aqui neste momento, aprendendo como é bom a pessoa ser obediente a Deus. Aqui no texto áureo diz assim: nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição, nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. Isaías capítulo 60, versículo 18. O resumo desta lição vai estar lá no finalzinho, falando sobre isso aqui. Aí, sobre o texto áureo. O texto áureo, que quer dizer? O texto ouro, da lição, onde nós estamos aqui, como nós estamos falando a respeito de Neemias, que reconstrói os muros de Jerusalém. A leitura bíblica em classe diz assim, Neemias capítulo 1, verso 1 ao 4, e capítulo 2, verso 1 ao 9. As palavras de Neemias, filho de Acalias. Sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntai-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro,
lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias capítulo 2. Sucedeu, pois, no mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e a dei ao rei. Porém, nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que estás triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isso, senão tristeza de coração. Então temi muito, em grande maneira. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem, e quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então vim aos governadores da além do rio, e dei-lhes as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo chefes do exército de cativeiro. Nós lemos aqui a leitura bíblica em classe. É um texto longo, mas a gente tem que ler esses textos, porque é sobre eles que nós vamos trabalhar. A introdução diz assim: nesta lição estudaremos como os muros de Jerusalém foram levantados e como Deus levantou o homem certo para executar esta obra. A obra era de Deus, o qual, como dono da obra, providenciou tudo o que era necessário para a sua realização, desde a autorização do rei para o envio de Neemias, até os recursos para custear a construção. Então, esta obra aqui é uma obra de Deus. E então ele escolheu um homem certo, uma pessoa certa para isso. Foi Deus que escolheu Neemias, e nada faltou para essa construção. Nós vamos ver aqui que quando Deus fala, Ele cumpre, e mesmo que surja alguém ou algumas pessoas tentando impedir a obra, não consegue, porque Deus é maior e ninguém pode ultrapassar, ninguém pode invalidar a promessa de Deus. Se Ele falou, Ele cumpre. Então Deus é o dono da obra. E nós encontramos aqui, irmãos, que a grande parte, vamos dizer assim, dos judeus que voltaram para Jerusalém, para Judá, a grande parte estava passando necessidades, alguns problemas lá em Jerusalém, lá em Judá. E nós vamos falar aqui sobre isso, mas antes,
que a gente entra nesse detalhe, Neemias estava, como era copeiro do rei Artaxerxes, ele foi tão abençoado que o próprio Deus organizou tudo certinho, para que uma boa mensagem chegasse até Neemias, o homem que Deus confiara. Então, o que Deus fez para comunicar com Neemias? Ele mandou emissário até Neemias. E esse emissário era Anani, irmão do próprio Neemias. Além desse Anani, tinha outros companheiros também com ele. Então, Neemias perguntou a eles a respeito da cidade, daqueles que estavam lá em Judá, a terra dos pais do Neemias. Então, Neemias teve uma péssima notícia. O que eles disseram? Olha, Neemias, a cidade está um caos. Olha bem, os muros estão todos com problemas. Que problema é esse? Tudo cheio de brechas e precisa reconstruir os muros. E outra coisa, as portas estão todas queimadas a fogo. E o povo que foi para lá está com vergonha, está um opróbrio, e está difícil para eles, e a cidade toda aberta. Então, o que está acontecendo lá? Está acontecendo assaltos, porque está tudo, está em ruína. Dá pena a gente ver a nossa terra. E então, irmãos, vejamos bem, naquele momento, quando Neemias ouviu esta mensagem, ele ficou muito triste. Eu estou aqui repetindo, porque nas lições anteriores a gente falou sobre isso, mas é um prosseguimento e a gente tem que detalhar isso. Então, o que aconteceu com Neemias? Neemias foi orar, foi buscar a presença de Deus. Ele se assentou ali, chorou muito. Mas acontece que nós vemos aqui que Deus responde à oração de Neemias. E agora, Neemias angustiado, triste, ele clama a Deus e Deus então responde. Aqui, o 2 fala assim: Neemias angustiado, jejua e ora. Deus despertou em Neemias uma profunda angústia pela situação do seu povo que morava em Judá. Então o que Neemias fez? Começou a orar, começou a jejuar, e ao início da oração, Neemias está registrado ali em Neemias 1, capítulo 5, versículo 11. Iniciou seu período de oração no mês de Quisleu, que é o mês de dezembro. E Deus, que ouve as orações, fez a resposta chegar ao mês de março, que é o mês Nisan. Então, para nós aqui é março, mas lá para eles é o mês de Nisan. Então, Neemias orou e Deus, dentro de 3 meses, aproximadamente, Deus respondeu à oração de Neemias. Com resposta às orações de Neemias, Deus despertou o rei para assumir a responsabilidade do empreendimento. Neemias era copeiro do rei. Certo dia ele apresentou-se diante do rei com um semblante triste. Então nós vemos aqui, irmãos, quando Neemias se apresentou diante do rei com um semblante triste. Ali ele sentou ao lado da mesa, ele bebeu o vinho como ele era copeiro do rei, e também serviu ao rei. Nesse momento, quem estava sentado ao lado do rei? A rainha. Aí o que aconteceu? O rei percebeu em Neemias
a tristeza, viu que ele estava angustiado, perguntou: olha, você não está doente? Você não é assim, você nunca foi assim. O que que Neemias disse? O que Neemias falou? Relatou a situação da cidade de Jerusalém. Ele diz assim, reclamou, semblante triste, interrogado, e relatou a sua cidade, Jerusalém, e seu povo que ali vivia. Diz assim, que Jerusalém estava toda precisando de reforma, o sepulcro dos pais dele, e a cidade estava em miséria, como eu disse no começo aqui. Então, irmãos, vejamos que o rei falou assim: agora me pede alguma coisa, o que eu possa te servir? Quando ele falou assim, naquele momento, ele não deu a resposta para o rei. Primeiramente, ele orou a Deus, buscou a presença de Deus. Irmãos, a gente nunca deve tomar decisão precipitada sem antes consultar a Deus. Mesmo que as ofertas de alguém, para nós que somos evangélicos, devemos tomar cuidado com as ofertas. Mas esta oferta aqui foi uma oferta por Deus, irmãos. Foi Deus mesmo que tocou no coração do rei para falar tudo que precisava para Neemias, fortalecer Neemias. Aí então o rei ficou compadecido. Então você me pede que eu te dou. Aí então o que Neemias, depois de orar a Deus? Aí depois que ele orou a Deus, em um momento Neemias teve sua chamada para ir a Jerusalém, confirmada. E respondeu ao rei: peço que me envies ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a edifique. Neemias 2:5. Então Deus despertou o rei a atender o pedido de Neemias. Neemias recebeu a carta do rei dirigida aos governadores da região e ainda uma carta com ordem para que o necessário para a construção fosse dado a Neemias. Tudo segundo a boa mão de Deus sobre Neemias. Deus é verdadeiramente o Deus daquilo que é impossível aos homens. Aqui nós vemos que o rei ofertou para Neemias o que ele precisasse, ele estava pronto para ajudar. Então, além das coisas que o rei ofereceu a Neemias, Neemias pediu cartas para que ele pudesse ir para Jerusalém, para a sua terra. E essa carta para ele atravessar num determinado lugar. E a outra carta foi para os políticos dali, governadores, para que eles ajudassem na obra. Então o rei comprometeu que tudo que precisasse ele ia fazer, ele ia ajudar. Veja, irmãos, quando a pessoa põe o coração nas coisas de Deus, igual esse rei, ele foi utilizado por Deus, escolhido por Deus, para realizar essas bênçãos, para a reconstrução lá dos muros de Jerusalém. Ele deu cartas, e o que aconteceu com Neemias? Neemias pegou aquelas cartas e juntamente com os homens lá da guarda do rei, tipo segurança, para que desse segurança a Neemias. E Neemias chegou lá com as cartas em mãos, né? Que maravilha. Aqui, ó, o tópico 2 fala assim: Neemias faz levantamento real da situação dos muros. Então, quando Neemias chegou lá nessa cidade, o que é que ele fez? Além de levar as cartas, apresentar as cartas, ser bem recebido ali, porque era uma autoridade maior, né? A autoridade do rei, e ele também chegou ali como governador. E outra, ele teve um tempo ali, mas tinha que voltar, porque era copeiro do rei. Mas ele tinha que reconstruir os muros de Jerusalém. Então o que ele fez quando ele chegou lá? Chegou lá à noite, ele deu uma volta
ele diz assim que ele estava a cavalo, mas ele e mais algumas pessoas, e foram dar uma volta em torno do Jerusalém, né, do Judá ali, ver o que precisavam fazer, certamente fazer um levantamento, se queria ficar muito caro e tal. Muito bem, isso aí ele fez durante alguns dias, mas sem revelar para ninguém, sem revelar para as autoridades o que ele estava fazendo ali. Mas ele estava organizando tudo, né? Então, isso, irmãos, então se isso acontece conosco, quando nós vamos construir, ou vamos fazer uma reforma, a gente às vezes dá uma volta e vê, pesquisa, né? Mas Neemias, ele deu aquela volta, tudo ali, e para ver se realmente era o que o povo judeu reclamava. E justamente era o que precisava de reforma. Ele se entristeceu muito, vendo tudo aqui daquela maneira. Mas, aí depois, Deus despertou Neemias convocou o pessoal lá, né? Convocou o pessoal para a reconstrução daqueles muros. Vamos ver aqui. O plano de Neemias. Ver capítulo 3 de Neemias. O que Neemias fez? Ele dividiu as tarefas de construção em partes, tendo cada parte uma porta simultaneamente. Lado a lado haveria pessoas encarregadas de levantar o muro ao longo de toda a sua extensão. Muitas delas edificadas o pedaço do muro que ficava em frente à sua própria casa. Havia também grupos encarregados de levar entulho, trazer material. O coração do povo se inclinou a trabalhar. Então, nós vemos aqui, né, Neemias, ele depois justificou, convidou ali os magistrados, convidou os judeus, os nobres, para trabalhar na obra. Aqui está no 2 aqui, ó. Neemias chega a Jerusalém, e aqui no 2 fala. Então, convocou todos eles, declarando-lhes como a mão de Deus fora favorável, como também as palavras do rei. Se eles estavam prontos para isso, então eles disseram: levantemo-nos, edifiquemo-nos e esforçar as suas mãos para o bem. Então, quando Neemias preparou os grupos foram todos construindo, trabalhando. Uns traziam material, outro grupo tirava o entulho dali, e a obra foi firme. E então, como está escrito aqui, ó, havia também grupos encarregados de levar entulho e trazer material. O coração do povo se inclinou a trabalhar, conforme Neemias 4:6, e logo já era possível notar que os muros cresciam e as roturas começaram a ser tapadas. Neemias 4:7. Ah, que bênção. A tática de Neemias. A tática de Neemias de enganjar todos os judeus na obra de edificação do muro é um exemplo muito importante a ser seguido pelas igrejas em seu trabalho de evangelização. Neemias tinha um plano que aproveitava todos que quisessem trabalhar, designando a cada um a sua função. Assim também o pastor da igreja deve, na direção do Espírito Santo, orientar os crentes a entregar-se a Deus para realizarem a obra do Senhor. Trabalhar para o Senhor enche o coração dos carentes, aliás, dos crentes, de grande alegria. Que maravilha, né? Então, que os pastores, na evangelização, façam como Neemias. Neemias distribuiu o trabalho para muitos, todos trabalharam, né? Jovens, nós vemos ali muitas pessoas se empenharam a trabalhar. Então, na evangelização, os pastores têm que tomar como exemplo o que Neemias fez. Aproveitou todo mundo para trabalhar. Todos trabalhavam lá na construção do muro. E aí, o coração deles se enchia de alegria. Irmãos, a gente então, quando vai fazer as coisas para nós ficamos muito alegres. Mas como vamos fazer as coisas para Deus, essa alegria tem que ser dobrada. Porque nós estamos fazendo algo, né, voluntariamente,
porque sabemos que Deus é o dono da nossa vida, Deus é o dono da nossa alegria. Então, por isso nós estamos aqui esta manhã aprendendo mais da palavra do Senhor. Aqui tomamos como exemplo o Neemias, né? A obra que ele estava realizando ali. Agora, a união dos judeus ficou ameaçada. Apesar da boa organização, a união necessária para a realização daquela grande obra estava ameaçada. Surgiu um problema entre os pobres e os ricos. Neemias tomou conhecimento do problema e sabiamente o resolveu, e a obra prosseguiu. Este tópico será retomado na lição número 8, mas eu quero adiantar aqui para os irmãos que qual que era o problema que Neemias enfrentou ali entre pobres e ricos. Então, como nós lemos no início da lição, que o povo estava numa miséria, estava passando necessidade, mas acontece que tinha o povo rico, e sabe muito bem que os pobres dependem dos ricos. E eles, muitas vezes, o que eles fizeram lá? Eles, para conseguir alguma coisa, eles tinham que oferecer algo, se tinha uma casa, se tinha um animal que tinha lá, eles davam aquilo lá e como segurança para poder pegar um dinheiro, né? Para comprar um alimento. E com isso, os ricos estavam fazendo com que os pobres sofressem muito. Aí Neemias, né? Como era um homem de Deus, um homem sábio, ele chegou ali e resolveu os problemas. Falou, olha, vocês estão aí fazendo isso, segurando as propriedades, segurando as coisas aí para poder suprir a necessidade deles. Quer dizer, se eles não pagarem, vocês vão tomar. Vocês são toda família, não faça isso. Então, eles, com isso, eles aceitaram a proposta. Não, nós vamos devolver a eles. Nós vamos devolver. E aí, se eles não devolverem, fizeram um pacto ali. Se não devolvesse, a coisa não ia ficar boa para eles, não. Então, nós vemos aqui que os ricos davam problema lá para os pobres, coitados dos pobres. Mas Neemias era um homem de Deus e usou sabiamente o que ele devia fazer. O levantamento dos muros provocou grande oposição. A iniciar a edificação dos muros, Sanbalat e Tobias indignaram-se grandemente e usaram várias estratégias para fazer parar a obra. Todavia, Neemias e seus liderados, ajudados pelo Senhor, conseguiram vencer todos os obstáculos que se levantaram e trabalharam sem cessar até a conclusão do muro. As diferentes formas de ataque dos inimigos dos judeus e como Neemias conseguiu vencer será assunto na lição 9 desse trimestre. Veja bem, o Neemias estava trabalhando com aquele povo alegre ali, e se esforçando, mas Sanbalat e Tobias entraram lá para fazer parar a obra. Vocês viram aí, irmãos, que na lição, sem ser essa passada agora, sobre Zorobabel, tem uma outra lição que a gente falou sobre os oposicionistas, na hora de edificar os alicerces, levantar os alicerces para a construção. Então, houve também oposição. E aqui também está havendo oposição. Ó. Aqui Tobias e Sanbalat tentaram bloquear a obra, mas aqui eles não conseguiram, porque era Deus que estava no negócio. Todavia, Neemias e seus liderados, ajudados pelo Senhor, conseguiram vencer todos os obstáculos que se levantaram e trabalharam sem cessar até a conclusão do muro. Há diferentes formas de ataque dos inimigos judeus e como Neemias conseguiu, então vencer será assunto na lição 9. O muro foi concluído. Neemias 6,15. Esta vitória teve grande repercussão, até os inimigos tiveram de reconhecer que o nosso Deus fizera esta obra. Neemias 6,16. O muro foi solenemente inaugurado. Para a dedicação dos muros, foram convocados todos os levitas, a fim de dedicarem os muros com alegria, com louvores, com canto, com saltério, com laúde e com harpas. Neemias 12, 27. Purificaram-se os sacerdotes e os levitas, e logo purificaram todo o povo e as portas
e o muro. Houve aqui uma purificação, e houve também ali uma festa solene de louvores, cânticos, com saltério, alaúde, harpas, né, pelos levitas. Eles foram todos purificados, tanto eles como o povo, e as portas e o muro foi tudo purificado. Que maravilha! O ato de dedicação incluiu 2 procissões ao longo dos muros, as quais pararam diante da casa de Deus, onde houve sacrifícios. Neemias 12, 30, 38 e 40. A alegria de Jerusalém era tão grande que o som da festa podia ser ouvido de longe. Então eles fizeram uma festa ali na hora do encerramento, do término ali do muro de Jerusalém. Que maravilha! Sexto aqui, os muros trazem ensino simbólico importante. A Bíblia fala da salvação como um muro. É o que eu falei para os irmãos aqui, ó, lá no começo, lá no texto áureo, nós vemos, diz assim, ó, nunca mais surgirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição, nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação, e às tuas portas louvor. Glória a Deus. Então nós estamos chegando aqui no finalzinho da nossa lição. Então, aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. Isaías 60, 18. E ainda, uma forte cidade temos a quem Deus pôs a salvação por muro e antemuros. Irmãos, quando nós falamos de muro, nós estamos falando de proteção, segurança. E a nossa salvação em Cristo, nós estamos seguros, pois Cristo está em derredor do seu povo. Como diz a Bíblia, assim como estão os muros em derredor de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo. Então estamos guardados, mas estamos protegidos com esse muro de salvação, que é o próprio Cristo, né? E as portas de louvores, a Bíblia fala, entrai nos seus atos com ações de graça, louvores, e o Senhor habita no meio dos louvores. O muro da salvação fala da divina proteção que beneficia aqueles que se abrigam dentro dele. Observamos que o levantamento dos muros foi resultado de um despertamento. O crente despertado sente uma imperiosa necessidade de conservar-se dentro dos muros da salvação, onde ele é protegido pela excelente grandeza do poder de Deus. E pode dizer como Paulo, eu sei em quem tenho crido, estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo tinha certeza da salvação, Paulo tinha certeza da segurança em Cristo, porque o Senhor estava em volta dele, né, através, Jesus pagou o preço, Jesus salvou, então quem é que vai condenar? Jesus é o Salvador, pronto. O muro da salvação é uma permanente linha divisória entre o reino de Deus e o reino deste mundo. Fronteiras deste mundo foram muitas vezes alteradas, porém a fronteira entre o reino da luz e o reino das trevas continua inalterada. A Bíblia diz, eu, o Senhor, não mudo. Malaquias 3, versículo 6. O reino de Deus e o reino deste mundo são inteiramente irreconciliáveis. Que comunhão tem a luz com as trevas? 2 Coríntios 6, versículo 14. Ninguém pode servir a dois senhores, como diz a Bíblia aqui, ou a de amar um, aborrecer o outro. Não podemos servir a Deus e as riquezas, ou a Mamon. Mateus 6, 24. Então, existe uma linha divisória entre a luz e as trevas. Então, quem é as trevas? É o caminho do mundo, é o pecado. E a luz é o caminho de Deus, é o caminho que Cristo, que nós estamos nele. E as trevas não têm comunhão com a luz, e nem a luz com as trevas. Então, por aí vai. O fato de o muro da salvação ser uma divisa entre o reino de Deus e o mundo, não significa que é uma proibição, pela qual o crente não tem livre direito de fazer o que quer. O crente é livre. Todavia, a mesma linha divisória, representada pelo muro da salvação, passa também por dentro do nosso coração. Por isso, Paulo escreveu, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Gálatas 6, 14. E podemos assim fazer nós as palavras de Paulo, que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. Filipenses 3, 7.
Finalmente, a salvação transforma o crente de tal forma que ele começa a querer aquilo que o Senhor quer e passa a orar. Seja feita a tua vontade. Aleluia. Conforme Mateus 6,10. O segredo de uma vida cheia do Espírito Santo é: quem crer em mim, como diz a Escritura, rio de água viva correrão no seu ventre. Glória a Deus. Está aí, irmãos, uma lição muito boa que nós vemos aqui. A chegada de Neemias ali em Jerusalém foi uma bênção. Ele praticou o que tinha que praticar, construiu lá, ele chegou ali como governador daquele lugar. Não faltou material para construção, não faltou pessoas para trabalhar, e o muro foi levantado. Houve obstáculo, houve muita coisa, mas ele venceu, porque quem era o dono da obra? Deus. Então, irmãos, trazendo para os nossos dias, nós temos Cristo como nosso Salvador. Ele quer que nós trabalhemos, porque o necessário Ele nos dá, não deixa faltar, viu? Não podemos deixar de faltar em nós o azeite, o Espírito Santo em nossa vida, não pode faltar, porque esse é um combustível que nós temos que ter em nossa vida, é o Espírito Santo para podermos fazer a obra de Deus, como Neemias fez. E o rei foi bem servido, com certeza, irmão, dentro de pouco tempo, ele voltou para lá, parece que depois de 12 anos, por aí, ele voltou lá para a terra do rei, Artaxerxes. Então, fica aqui nossos encerramentos aqui, ó, dessa lição. Não esqueça que a próxima lição também vai ser muito boa, e tenho certeza que nós tiramos grande proveito nessa lição, que nesse trimestre nós estamos encerrando, e tenho certeza que nós vamos tomar como exemplo o papel de Neemias. A próxima lição o povo de Deus deve separar-se do mal. Não perca, hein? Em nome de Jesus, porque não vai faltar o azeite, não vai faltar a bênção de Deus sobre nossa vida. E nós vamos encerrar, em nome de Jesus, vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui nós encerramos mais uma lição, e ela vai continuar ainda na próxima, e agradecemos ao Senhor, ó Pai, por ter nos dado esta oportunidade de conhecer a Tua Palavra, e homens exemplares, pessoas exemplares, que trabalharam na Tua obra, que servem de exemplo para nós, ó Pai, sermos fiéis a Ti, porque o Senhor sempre foi fiel a nós e sempre será. Abençoa os nossos alunos, e abençoa, se estiverem enfermos, que eles sejam curados. Se estiverem com dúvidas, Pai Santo, que essa dúvida seja resolvida, em nome de Jesus Cristo. E nós te pedimos, te agradecemos, desde agora e para sempre. Amém. Deus te abençoando a todos os nossos alunos da Escola Bíblica Dominical.